Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Amém? Vitão, hoje você fica atento, hein, filho? Hoje você vai passar esse negócio aí. Beleza? Vamos lá? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dize: eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai de amor, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, nessa tarefa, missão de falar da Tua palavra, tão difícil que é, mas nós não conseguimos fazer isso sem o poder do Espírito Santo e a ajuda do Espírito Santo em nós. Então, nessa noite, eu clamo a Ti para que o Senhor me ajude a falar para a Tua igreja aquilo que o Senhor quer falar para ela, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das grandes perguntas da vida, e também uma das grandes perguntas dessas novas gerações, né? Meu pai e minha mãe não tinham essa pergunta, né? Meu pai e minha mãe não faziam a pergunta: qual que é meu propósito? Qual que é o meu chamado, né? O meu pai e minha mãe simplesmente tinham que trabalhar para pagar as contas, e se no final do mês desse verde, estava tudo certo, o chamado estava cumprido, o propósito de vida estava feito, e essas pessoas normalmente não tinham grandes problemas com essa questão de qual é o sentido da vida. Entretanto, nós vemos uma geração hoje muito pautada nessa questão. Qual que é o propósito? Eu quero ser feliz. Como que eu faço para ser feliz? E o texto de Laodiceia não é diferente. Porque quando nos deparamos com a palavra como que eu quero ser feliz, está muito relacionado com o meu poder aquisitivo. É tanto que o pessoal que faz curso por aí, né, esses cursos de investimento, esses cursos de... Eu esqueci agora, amor. Negócio financeiro é de casa. Eu esqueci, tem um nominho. Ajuda aí, inglês. Educação financeira. Inclusive, não esquece de me mandar lá a taxa do financiamento. Essas pessoas dizem o seguinte: se você souber administrar bem seus bens, e se você souber como gerar mais riqueza, você provavelmente terá liberdade, e a liberdade traz felicidade. Agora, a minha pergunta é, e já falei sobre isso quando estava expondo sobre José, a minha pergunta é: por que tantas pessoas com poderes aquisitivos alto, quando chegam em determinados momentos da vida, têm uma certa crise de identidade? Por que que pessoas do alto escalão, eu sempre gosto de usar essa expressão, da justiça brasileira, promotores, juízes, desembargadores, quando chegam num determinado momento de suas carreiras, elas se sentem extremamente frustradas e pensam em planos de aposentadoria mais curto para poder fazer outra coisa que dá um certo sentido para a vida? A igreja de Laodiceia tinha 3 características: rica. Segundo,
moda, terceiro, medicina. Vamos lá? Rico, moda e medicina. Algumas pesquisas dizem que a fatia ou mercado de luxo no mundo, de empresas que tem como foco pessoas de grande poder aquisitivo, cresceram algo em torno de 15 a 20%. Eliel Marx, 15 a 20% é muito ou é pouco de fatia de mercado? É muito. Moda movimenta milhões e milhões de dinheiro. Segundo, ouro. Eles eram ricos e naquela época não existia moeda de papel. Hoje está acabando, né? A previsão é que daqui a algum tempo a gente nem veja mais, né? A ideia é que tudo seja digital. Mas naquele tempo o dinheiro era ouro. E eles eram famosos pelos seus bancos na cidade. E por último, eles eram famosos por ser médicos. Uma ótima medicina. E medicina está sempre em alta, né? Porque saúde virou o grande objeto de desejo da nossa geração. Vamos ver o que é que Deus fala para essa igreja de Laodiceia? Primeiro ele começa apresentando a Cristo. E ele diz: ao pastor da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz 4 adjetivos sobre Cristo. Primeiro, o amém. Ou seja, aquele que confirma a palavra. Aquele que confirma tudo aquilo que Deus planejou. Segundo, aquele que é testemunha fiel, e testemunha aqui é mártir. E mártir significa aquele que sofre por uma causa. Esse foi Cristo, que morreu na cruz e foi fiel até a morte de cruz, para que ele pudesse gerar em nós a vida eterna. Em terceiro lugar, o texto diz que Jesus é verdadeiro. E lá em João diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por último, ele apresenta o Deus que é o princípio da criação de Deus. Prefiro traduzir esse termo princípio por principal. Aquele pelo qual tudo foi criado, aquilo pelo qual tudo apontava, toda a revelação de Deus apontava para o sublime período ou tempo em que Cristo Jesus chegou na terra. Ele apresenta isso porque ele é aquele que diz o que é e o que não é. Agora, o verso 15, 16 e 17, o apóstolo João vai apresentar o estado da igreja de Laodiceia. E é muito interessante esse texto, porque somente 2 igrejas das 7 que foram apresentadas, somente 2, o apóstolo João não apresenta nenhum ponto positivo. E uma delas é a carta de Laodiceia. Vamos ver? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus queridos, esses dias eu esqueci uma garrafinha de água dentro do carro. Eu tomei a água, deixei ela dentro do carro. Depois de um tempo voltei, me deu uma sede. Eu abri a garrafinha de água e bebi aquela água que estava dentro do carro. Mas só foi o tempo de molhar a boca e jogar aquela água fora, porque já estava horrível de ser consumida. O apóstolo João está dizendo, olha, vocês são essa água que ninguém bebe. Eu tenho nojo. Eu quero vomitar vocês. Como assim? O texto diz que essa igreja nem é morna, nem fria. E normalmente os intérpretes dizem o seguinte, que na verdade esse texto está falando sobre uma certa necessidade de nós sermos mais calorosos espiritualmente, né? Nós presbiterianos, falar um negócio desse para a gente, né? Mas eu não concordo com essa interpretação. Sabe por quê?
Porque o texto não diz que ser frio também é ruim, não. O texto diz que, vocês nem são quente, vamos dizer assim, um pouco mais avivado. Mas vocês nem frios são também. A impressão que tem no texto é que, tipo assim, se vocês pelo menos fossem frio, estava bom. Mas nem frio vocês são. Vocês são mornos. Como assim? Na verdade, não existia em Laodiceia nenhum rio que passava por Laodiceia. Então, vinha 2 arquedutos que chegavam e se encontravam em um determinado lugar para chegar água e encher os açudes ou os poços que tinham em Laodiceia. Um arqueduto estava em Hierápolis. E Hierápolis era famoso pelas suas piscinas termais. Portanto, é água quente. Igual lá em... Como é o nome daquela cidade lá em Goiás? Esqueci agora. Caldas Novas. Água quentinha. Quem gosta é meu sogro. Amou quando foi lá. Água quentinha, relaxante. Do outro lado, nós temos um rio que vem de Colosso. E esse rio de Colosso é uma água extremamente gelada. Essas águas se encontram e elas caem no arqueduto chegando em Laodiceia. E quando aquele povo pegava aquela água estava morna. Portanto, imprópria. Eles pegavam jarros, não sei se seria jarro ou vaso, aí vocês entendem aí como seria melhor, de barro, tirava desses arquedutos, colocava em determinados lugares até ela chegar num ponto onde era possível o seu consumo. O que é que o apóstolo João está querendo dizer com isso? Vamos pegar uma expressão bem popular brasileira para a gente poder entender? A expressão é: vocês nem fedem, nem cheiram. Sabe aquele povo que nem fede, nem cheira? É o povo de Laodiceia. A minha vontade mesmo, diz o Senhor, é vomitar vocês. Por quê? Aí vem o verso 17. O que provoca isso no Senhor Jesus Cristo é o verso 17 que vai explicar. Ele diz assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. O que provoca uma ânsia no Senhor Jesus, a ponto de querer vomitar, é porque esses irmãos estão orgulhosos, autossuficientes, independentes. Vocês se sentem ricos, vocês se sentem abastados, e vocês ficam dizendo por aí que vocês não precisam de mais nada. Eu sou suficiente. E o Senhor diz: eu quero é vomitar vocês. E Ele diz mais: vocês nem sabem que vocês são infelizes, miserável, pobre, cego e nu. Vamos ser sinceros? Tudo aquilo que a gente mais abomina nos dias de hoje, né? Ninguém quer ser infeliz, ninguém quer ser miserável, ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser cego e ninguém quer ser nu. O apóstolo João traz essa revelação para essa igreja para falar bem assim: isso que vocês se gabam não serve de nada. Vocês não entenderam o propósito pelo qual eu coloquei vocês aí. Aí agora, o apóstolo João traz uma expressão, ou o próprio Cristo traz uma expressão comercial. Como assim? Nós estamos falando de um povo comercial, então ele traz uma expressão comercial, e ele quer fazer um negócio, uma tratativa, uma conversa para acertar termos com a outra parte. Olha o verso 18. Aconselho-te que de mim compres
ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Compre vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E compra também colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vamos lá? Cada um por partes, sem pressa. Primeiro lugar, o conselho que João traz para os irmãos de Jesus Cristo é: comprem ouro refinado. Vocês sabem que o ouro, quando sai ali, né? A gente teve uma aula de ouro, né? Vocês lembram da aula de ouro que a gente teve? Lá no jantar lá. A gente jantou com um garimpeiro. Ele foi dar uma aula como é que ele tira do fundo do rio, tirar tudo lá para sair o ouro. E ele vai queimando aquele ouro até aquele ouro ficar puro, até ele ficar refinado. O que Cristo está dizendo é o seguinte: esse ouro que vocês produzem, toda a riqueza que vocês têm, os bancos, que é a marca de vocês, não serve de nada. O verdadeiro ouro está em mim. A verdadeira riqueza está em mim. Tudo o que vocês precisam materialmente está em mim. Olha o que diz o texto: comprem ouro refinados pelo fogo, porque aí de fato vocês enriquecerão. Segundo, ele pede para comprar roupa. Uma cidade marcada pela indústria têxtil. Como é que agora Jesus fala para essa cidade comprar roupa dele? Essa vestimenta não é qualquer vestimenta, ela é uma vestimenta de cor branca. E o que significa o branco? A vestimenta branca, o pombo branco, a ovelha que vai para o sacrifício branco, significa pureza. A roupa de vocês está suja, a roupa de vocês está manchada, a roupa de vocês não resolve o problema de vocês. E aí, Vitão, agora eu preciso de você, Vitor. Abre aí em Gênesis capítulo 3. Sem pressa, porque é necessária a explicação, bem explicadinho, dessa parte. Do verso 7, tá? Verso 7. Vamos lá? Olha o que o texto nos aponta. João está dizendo que esses irmãos precisam comprar roupas brancas de Jesus. Porque as roupas que eles usam não é capaz de resolver o seu grande problema e o problema do coração deles. Só que Deus instituiu lá no Éden que havia uma árvore que Adão e Eva não podiam comer. E Adão e Eva comem desse fruto. E a partir do momento em que eles comem desse fruto, o texto diz que abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que eles estavam o quê? Nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando Deus chama Adão, ele sabe que está nu, ele corre, pega a folha e coser aqui, o termo seria algo hoje que a gente entende como costurar, e ele produz uma própria roupa para resolver o problema da sua vergonha. O homem tentando por si mesmo resolver o problema da sua vergonha. E ele não, volta lá. E eles vão lá, isso, no 8 agora. Volta lá, só para não me perder. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vergonha. Começa a conversar, vai para lá, vem para cá, Deus começa a dizer ali as maldições que caem sobre eles. Mas, Vitor, verso 21. Lembra, o homem vai lá e ele cria sua própria roupa para cobrir sua vergonha, que não cobriu, porque ainda continua a vergonha aparecendo para Deus. Mas Deus resolve criar uma roupa que para, ou cessa, ou resolve o problema da vergonha do homem, e está aí a roupa. O texto diz que fez o Senhor
Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Uma roupa nova, uma roupa diferente. Essa roupa vem da onde? De pele. Alguém já conseguiu tirar a roupa de algum... a roupa não dá, né? Tirar a pele de algum animal sem matá-lo? Não. Inclusive, Gesley, eu não esqueci da minha conversa com seu sogro ontem não, do carneiro lá, hein? Aniversário, fevereiro, eu vou pegar o carneiro lá para a gente fazer a nossa eleição aqui, a gente comer o carneiro. Matar o carneiro e comer a carne boa do carneiro. Não tem jeito nós pegarmos a pele de um animal sem antes matá-lo. O que Deus faz é, Ele mata um animal, para que a partir desse animal, Ele pegue algo que cubra a nossa própria vergonha. Agora vamos lá. Qual é o animal, meus irmãos, utilizado até hoje, que é necessário matar para poder fazer roupas? Qual é o animal? Qual é o animal mais conhecido lá, que hoje tem a maquininha, né? Fica mais fácil de tirar. Qual é o animal? A ovelha. E o texto aponta claramente para a ideia de um cordeiro. Um cordeiro que foi morto para que pudesse cobrir a vergonha do homem. Que cordeiro era esse? Qual é o nome do cordeiro que João vai falar lá no seu evangelho? Qual é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Quando Jesus olha para essa igreja, lá de Laodiceia, pode voltar lá, Vitor. Quando Jesus olha para essa igreja de Laodiceia, e eles veem os irmãozinhos da igreja de Laodiceia, indo para a igreja vestido de Gucci, Louis Vuitton, marcas caras, cheio de bolsas, as bolsas mais chiques do mundo, o apóstolo João olha e fala bem assim, essa roupa não resolve o problema de vocês. A única roupa cabível e possível de resolver o problema de vocês é a roupa que vem do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o texto diz assim, olha o que o texto diz, vestiduras brancas, é para comprar vestiduras brancas, para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. A única roupa que tira a nossa vergonha é a roupa do Cordeiro, que foi morto por nós na cruz do Calvário. E por último, ele pede para comprar colírio. Colírio. Muita gente acha que por ter dinheiro para contratar os melhores médicos, ele acha que não vai ter problema de saúde. Esse arqueduto que chegava na cidade de Laodiceia era cheia de um mineral que inclusive até hoje é utilizado para a produção de colírios. E o apóstolo João usa essa imagem, essa figura, essa linguagem, para dizer bem assim, sabe, vocês se orgulham de fazer colírio, mas na verdade, aquilo que realmente tira a cegueira de vocês é o colírio que somente o Senhor Jesus pode dar. Porque o que o apóstolo João, ele não está falando de uma cegueira física, ele está falando de uma cegueira espiritual. Lembra dos fariseus? Jesus batia nos fariseus porque ele dizia, vocês não enxergam que eu sou o Cristo. Lembra quando Jesus se encontra com o cego de nascença, ele pega um pouco de terra no chão, cospe em suas mãos, coloca nos seus olhos, e quando aquilo é tirado, ele volta a enxergar, ele enxerga quem? Quem que o cego de nascença enxerga logo depois que deixa de ser cego? O Cristo. A cegueira espiritual era uma marca da igreja de Laodiceia. 3 conselhos. Compra 3 coisas. Compra o dinheiro que vem de mim, compra a roupa que cubra a vergonha de vocês e compra o colírio que realmente tira a cegueira dos vossos olhos.
Essa é a carta mais dura das 7 cartas. Mas o verso 19 traz um dos versos que eu espero que vocês, pais que têm filhos, utilizem muito os seus filhos. Porque o verso diz que Deus repreende e disciplina a quantos ama. Irmãos, muitas vezes nós precisamos ser repreendidos. Muitas vezes nós precisamos ser disciplinados pelo Senhor para que possamos aprender, transformar nosso coração. Então o texto termina dizendo que, olha, percebam que isso que eu faço com vocês é uma repreensão e uma disciplina. Prestem atenção. O termo zeloso aqui é prestem atenção. Mas não somente prestem atenção e ouçam o que eu tenho para dizer, mas se arrepende. Muda de vida. Não basta somente saber o que tem que fazer. Tem que fazer. Muda de vida. Além disso, o Senhor Jesus, por ser um Senhor muito amoroso, não somente chama o seu povo à repreensão, mas no verso 20 ele chama o seu povo à comunhão. Olha o que ele diz no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Para os judeus, chamar alguém para comer na sua casa era algo muito importante. Ninguém chamava qualquer um para comer na sua casa. A mesa era um lugar sagrado para o judeu. Agora Jesus está falando, ei, eu estou aqui na porta. Eu quero comungar contigo. Eu quero ceiar contigo. Eu quero comer aquela picanha gostosa contigo. E saudade, né? Agora o preço das carnes, ó. Né? Eu espero que tenha ré, né? Porque desse jeito, Deus é esse Deus que zela por nós, nos disciplina, nos repreende, mas chama a gente para perto para dizer bem assim, vem andar comigo, vem caminhar comigo, vem para cá que eu te dou a verdadeira comida, vem para cá que eu te dou a verdadeira bebida, e esteja comigo, abre a porta do teu coração, porque eu quero entrar. E aqui, meus irmãos, normalmente a gente tem a ideia de que nós estamos falando de salvação. Nós não estamos falando de salvação, porque quando a gente fala de salvação, Deus não precisa pedir para você abrir a porta, não. Ele abre e entra e Ele faz o que Ele quiser. Nós estamos falando daquele coração duro, que conhece ao Senhor, mas fica preso, o coração está de pedra, o coração está seco. E Jesus está falando, abre a porta, eu quero entrar e eu quero comer com você. E por último, o apóstolo João traz e diz que o vencedor dá-lhe de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele diz o seguinte, meu querido, ao que perseverar, ao que persistir, sentará comigo no trono celestial. A vida não é uma corrida de 100 metros. A geração atual, né? Fico vendo as meninas ali, o Cauã, o Vitor, a Giovana. A geração atual acha que eles vão sair da faculdade rico. Tadinho. A geração atual acha que as coisas acontecem assim. A geração atual quer resolver as coisas assim. Não é assim. É uma maratona. É uma maratona. Você, esposa, quer que seu marido mude assim. Você, marido, quer que sua esposa mude assim. Desculpa, mas a única coisa que evoluiu foi a tecnologia, que eu dou um toque aqui, eu vejo se meu time ganhou ou não. Inclusive estava jogando, estava empatando aqui antes de começar o culto.
Aí eu clico aqui, aí eu vejo se está ganhando ou se não está ganhando. Mas as pessoas não são assim. As pessoas passam anos para mudar, para se transformarem, para de fato transformar um coração. É difícil. E aí a gente quer as pessoas para amanhã, para amanhã, para amanhã. Aí você conversa com empresários. Essa semana eu conversei com alguns empresários. Todo mundo. O começo foi difícil. Aí você conversa com o casado. O começo, difícil. Meu querido, você tem a vida toda com o outro. É difícil mesmo. Só que a palavra do Senhor nos chama para perseverarmos na sua palavra. Né? A Gleice está ali, vou usar a Gleice de exemplo. A Gleice, tadinha, está passando um tempo difícil da vida dela. Né? A situação do pai dela lá no hospital em Porto Velho, tira o pé, não tira o pé, e toda essa questão, a mãe dela lá, e aí vem os meninos, né? Ter 3 meninos. Um novinho de 2 anos, que faz terça-feira. Cauã, você tem quanto, Cauã? 9, né? Cauã tem 9 e o Vitor tem 15, Vitor. 16? Tem 16. Você acha que não vai dar trabalho? Muito. Mas vai desistir do filho? Não vai desistir. A palavra do Senhor, a proposta da Bíblia, não é uma corrida de 100 metros, mas uma grande maratona ao nosso trono celestial. Aquele que perseverar será vencedor, e ele se sentará comigo no meu trono. Vamos para a aplicação? Primeira aplicação. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Quando você ouve essa palavra, Jesus, quando você está passando por aquele momento difícil, ou aquele momento de alegria, o que Jesus representa? A palavra do Senhor nos trouxe 4 adjetivos. O amém, o princípio da criação, e eu esqueci os outros agora. Quem é Jesus para você? Essa palavra é importante. Segunda aplicação para o nosso coração. E aí? Está morno? Está quente? Está frio? Está o que aí nesse coração? Como que está? Boa pergunta. Boa pergunta. A proposta é muito simples. Porque a ideia do texto aqui, quando ele fala que os laodicenses não são nem quente nem frio, mas morno, é a ideia de vocês são indiferentes para com Deus. Vocês, quando foram destruídos por Roma no ano 64, ou quando vocês foram destruídos por um terremoto no ano 64, vocês nem pediram dinheiro de Roma, porque vocês são tão ricos, tão autossuficientes, tão independentes, que vocês nem pediram para o maior reino, para o reino de vocês, para o maior banco, que era Roma, porque vocês queriam dizer para todo mundo que vocês não precisam pedir financiamento no banco para comprar uma casa. Eu estou nessa luta essa semana. Vocês são bons demais para poder pensar em Deus. Vocês prosperam nas empresas de vocês, nos trabalhos de vocês, e vocês chegam lá para os seus colegas, ou quando falam para os outros, e vocês acham que o nome disso é meritocracia. Crente não acredita em meritocracia, não. Crente acredita num Deus que é gracioso e abençoa. Porque em todas as áreas, meus irmãos, olha, eu sou pastor. Mas tem muito pastor melhor que eu.
Mas muito. Todo canto que eu vou aí, né? O pessoal fala, você é pastor de que igreja? Presbiteriana. Aí o cara já fala assim, eu ouço Augusto Nicodemos, o Hernandes. Como é que eu falo para a pessoa vir agora me ouvir aqui? Me diga com que cara ela vai vir aqui me ver pregando, ela vai falar assim, meu Deus, mas a igreja presbiteriana que eu conheço é aquela lá. Mas é graça de Deus. Quem te colocou nesse emprego que você está, é graça de Deus. Não caia na tentação de achar que você é independente, porque você não é independente não, você precisa de Deus. O pessoal da educação financeira diz lá, faça reserva de emergência. Aí outro diz, faz seguro de vida. O outro faz não sei o quê. Eu tenho essas paradas tudo aí. Tudo que você falar aí, eu tenho. Tudo. Eu tenho previdência privada. Eu tenho essas paradas tudinho. Meu querido, quem cuida de nós é quem? É Deus. Porque Deus dá uma doença para a gente, vai reserva de emergência embora, vai seguro de vida embora, vai tudo embora. E a única coisa que fica é tu parar para pensar bem assim, rapaz, eu passei minha vida inteira nem aí para Deus. Nem aí para Deus. Se tem uma coisa que o Covid me ensinou, foi o seguinte. Você pode ter o melhor plano de saúde do mundo, você pode ter o maior dinheiro do mundo, no dia que Deus falar para você que você não vai respirar, acabou para você. É simples. Então para de cair nessa tentação de que não precisa de Deus, que está tudo certo. O negócio pega, aí você fala assim, ainda bem que eu tenho reserva de emergência. Olha o pecado, irmão. A segurança é reserva de emergência? Funcionário público é bom nisso, né? Nossa, a sorte é que eu tenho lá minha estabilidade. Meu querido, se Deus quiser tirar essa estabilidade, Ele vai tirar e acabou. Esse era o povo de Laodiceia. Por último, para a gente terminar. Deus está chamando, ó. Deus está chamando para uma ceia. Deus está chamando você para uma conversa. Abre a porta, porque Deus está chamando você para uma conversa. E a conversa é simples. Eu tenho uma ceia para te dar. Eu quero caminhar contigo. Não seja rebelde. Vem para junto de mim, caminha comigo. E eu amo de paixão o Salmo 23. Porque o Salmo 23 é de um Deus que é pastor. E porque Ele é o verdadeiro pastor da nossa alma, de nada mais eu preciso. Deus está te chamando para conversar. Hoje é um ótimo dia para você se arrepender. Hoje é um ótimo dia para você ouvir aquilo que Deus está falando e tomar uma decisão. A decisão de caminhar por Ele, para Ele e com Ele. Hoje de manhã lá na congregação eu falei para os irmãos, nosso coração é danado. Quando está ruim, a gente lembra de Deus rapidinho. Mas quando está bom, ninguém lembra de Deus. Aí de vez em quando, Deus tem que vir, ó, apertar o laço. E quando Ele aperta o laço, Ele está fazendo assim, ó. Ele está puxando a ovelha para pertinho dele. Deus está te chamando. Deus está te chamando para uma conversa. E converse com Ele, porque Ele tem palavras de vida eterna para vocês. Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai bendito,
Nós nos colocamos diante do Senhor porque, assim como Adão e Eva, o desejo do nosso coração é ser independente, é caminharmos para longe do Senhor, é acharmos que tudo que temos, tudo que somos, é porque nós somos bons, é a gente criar bengalas, seguranças terrenas para a vida, quando na verdade a maior e a principal segurança tem que ser o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Pai, chama a tua ovelha para perto, repreende a tua ovelha, traz ela para perto, mostra teu amor e dá a comida, o pão da vida e a água da vida que esse coração precisa. Numa sociedade tão marcada por pessoas que vivem sem propósito, que vivem sem chamado, quem vive sem uma razão de viver, que o Senhor mostre qual é a verdadeira razão da vida. Que Deus não nos chamou para sermos felizes, que Deus não nos chamou para sermos ricos, que Deus não nos chamou para ter uma vida boa, que Deus não nos chamou para termos saúde, mas Deus nos chamou para que possamos ter uma vida reta, digna e dependente do Senhor. Trata esse coração duro, indiferente, morno, mas que tenhamos uma igreja que o tempo inteiro vive na dependência do Espírito Santo para qualquer decisão, para qualquer escolha. Nós precisamos somente do Senhor, e nada mais nos faltará. Nos dá essa saciedade que vem de Ti, esse amor que nos preenche, nos chama para perto e nos ajuda a sermos perseverantes até o fim no Seu chamado. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.